E aí, vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. O I Ching, muita gente ouve falar e já pensa logo numa daquelas magias rasas de adivinhação, né? Mas a parada é muito mais profunda que isso. Quando a gente vai direto nas fontes primárias e nas traduções clássicas, tipo a do Richard Wilhelm, a gente descobre que o livro das mutações é literalmente uma das ferramentas psicológicas e filosóficas mais brilhantes que a humanidade já criou. Então, bora explorar como essa sabedoria ancestral realmente funciona e de onde ela surgiu. Olha só essa frase clássica de um mestre zen. O dedo serve para apontar a lua, o sábio olha para a lua, o ignorante para o dedo. É o jeito perfeito da gente começar. Sabe por quê? Porque os textos do I Ching são exatamente isso. São só o dedo. Eles servem para apontar e guiar a gente até a verdadeira sabedoria interna. O grande erro que a gente vê por aí é o pessoal ficar super focado na literalidade das palavras do livro e acabar esquecendo de olhar para a lua, que é, na verdade, aquela sabedoria imensa que o livro ajuda a despertar dentro da nossa própria mente. Certo? Seção 1. As origens do livro. Vamos dar uma olhada de onde isso tudo veio. Essa linha do tempo é surreal, porque o texto com certeza não surgiu da noite para o dia. Muito antes da dinastia Zhou, a gente tinha apenas umas figuras matemáticas lineares, os famosos Qua. Dizem as lendas que quem criou isso foi a figura mítica do Furri. Detalhe, nessa época não existia uma única palavra escrita, só que com o passar de muitas gerações, entender o significado só dessas linhas visuais foi ficando muito complicado. Foi aí no comecinho da dinastia Zhou que o rei Wen e o duque de Zhou sacaram que precisavam colocar isso em palavras, criando o que a gente chama de julgamentos e linhas. E não parou por aí. Séculos depois, para deixar a coisa toda mais mastigada, chegaram as 10 asas, que são comentários fundamentais inspiradíssimos por Confúcio. Beleza, agora a seção 2, o significado de mutação. Afinal, o que significa o I? Bom, o ideograma original que dava nome à tradição era só esse, I. E o ponto-chave aqui é entender que esse caractere tem 3 lados super conectados. Primeiro, claro, a mutação constante. É a ideia de que a gente vive num fluxo eterno e que nada no universo escapa disso. Segundo, e aqui tem uma sacada lógica fantástica, a não mutação. Pensa comigo, se tudo muda o tempo todo sem parar, a única coisa que não muda nunca e que é absoluta é a própria lei da mutação. Faz sentido, né? E o terceiro lado traz a ideia do fácil e simples. Isso significa que por baixo de toda a bagunça da vida, as regras cíclicas do jogo são até bem descomplicadas. Agora, de onde surgiu esse desenho milenar, o Ion? Isso dá um baita debate. Tem uma galera que defende que o símbolo vem do desenho de um camaleão, onde a parte de cima seria a cabeça e a de baixo as patas, tudo a ver com o mimetismo perfeito e a adaptabilidade do animal. Já a outra grande teoria diz que é a junção do símbolo do Sol por cima do símbolo da Lua, retratando aquele movimento eterno e aparente que a gente vê no céu. O que é mais incrível nessas duas teorias é ver como a galera daquela época observava a natureza minuciosamente para tentar decifrar os mistérios da nossa própria realidade. E isso leva a gente direto para uma das metáforas mais incríveis contidas nesse material para explicar essa tal vida fácil e simples. Imagina só a água descendo uma montanha. A água nunca fica brigando com os obstáculos. Se ela tromba com uma pedra gigante, ela não entra em atrito, não tenta voltar para trás e nem fica paralisada. Ela simplesmente se adapta, contorna, acha um desvio e segue o fluxo, na moral, sem gastar energia à toa. É esse o caminho fácil da mutação. Ficar lutando contra o fluxo natural das coisas só esgota a gente, enquanto o fluir de acordo com o que se apresenta é o que traz a verdadeira harmonia. Vamos para a seção 3. A estrutura dos hexagramas. Como a coisa funciona na prática. Quando a gente vai para a estrutura prática de como consultar o oráculo, a gente se depara com um mapa de 64 figuras, que a gente chama de hexagramas. É tipo um cruzamento matemático exato para encontrar o cenário do momento. Funciona assim: você tem um trigrama em cima, com 3 linhas horizontais, e um trigrama embaixo, também com 3. Cruzando o eixo vertical com o horizontal numa tabela, você acha exatamente o seu hexagrama. E um detalhe crucial: as linhas inteiras ali representam pura atividade e movimento. Já as linhas partidas ou interrompidas trazem o recado do repouso e da receptividade. E tudo isso traz à tona um detalhe super poético detalhado no material de origem. Lembra que eu falei que o I Ching original não tinha nenhuma letra? Ele se comunicava totalmente através do que o texto chama de um silêncio eloquente de figuras lineares. Foi só por causa da fragilidade e da falha da memória humana que a galera precisou inventar uma escrita para traduzir o que, lá no fundo, era puramente visual e intuitivo. Avançando para a seção 4. O propósito do oráculo. O grande espelho do inconsciente.
Aqui a gente precisa colocar os pingos nos is. Usar o I Ching passa bem longe, mas muito longe mesmo, daquelas adivinhações de praça, tá? Ele atua, na real, como um espelho de altíssima precisão da nossa mente inconsciente. Ele usa essa linguagem toda simbólica simplesmente porque os símbolos são o idioma natural lá do fundo da nossa mente. O objetivo principal dele não é ficar massageando o nosso ego, que está sempre cheio de ambições passageiras e ansiedade com o futuro. Muito pelo contrário. A obra foca em transcender o ego e mostrar a realidade nua e crua que opera por trás das ilusões do dia a dia. Isso nos leva à seção 5, a formulação da pergunta. Qual é o jeito certo de consultar? O material original é categórico ao afirmar que o oráculo não erra. Quem costuma vacilar somos nós mesmos, criando uma confusão mental que esconde a resposta. Então tem regras rígidas na hora de perguntar. Primeira, a intenção precisa ser humilde e reverente, deixando o ego na porta. Segunda, a forma da pergunta tem que ser cristalina, sem dupla interpretação. Afinal, quem não sabe o que quer não reconhece a resposta quando ela chega. Terceira, foco único. Fazer aquelas perguntas combos, misturando vários assuntos, só destrói a precisão da coisa toda. E a quarta regra é que a pergunta tem que ser sintética, direto ao ponto. Ficar dando muita explicação na hora de perguntar é só a nossa mente tagarela tentando disfarçar a própria falta de foco. Entrando agora na seção 6, o valor do ritual, o famoso preparo psicológico. É aqui que o negócio fica fascinante. Existem basicamente duas formas principais para fazer a operação mecânica da consulta e o peso psicológico delas é um abismo de diferença. O método chinês purista e milenar usa 50 varetas da planta milefólio. É um trampo super metódico que leva em média uns 30 minutos. E qualquer errinho matemático na contagem invalida o processo todo, ou seja, exige uma atenção constante e brutal. Já hoje em dia, é super comum usar o método das 3 moedas, que te dá o resultado instantaneamente. Mas o alerta do autor bate justamente nessa tecla. A demora das varetas não é para te fazer perder tempo. É uma ferramenta psicológica essencial para esvaziar a cabeça e te trazer para o momento presente. O método ultra rápido das moedas acaba alimentando a pressa da nossa geração e pula uma preparação mental indispensável. E todo o resto daquele ritual mega tradicional existe justamente por causa desse forte caráter psicológico. Antigamente, o livro ficava enrolado em cortes de seda virgem, guardadinho em uma caixa de madeira exclusiva, tudo para treinar o respeito e reverência pelo processo. Até a postura importava. As pessoas sentavam de frente para o sul, buscando o sol e a clareza intelectual. E as varetas ainda passavam por uma fumaça de incenso. E olha que formidável, o próprio guia explica que nada disso é superstiçãozinha barata ou magia. São só métodos práticos para forçar a nossa mente a ter disciplina e humildade, silenciando um pouco o barulho caótico da vida moderna. Para fechar a nossa análise de hoje, fica bem evidente que toda a engenharia do I Ching não está nem aí para tentar adivinhar o amanhã. O foco é desvendar a nossa realidade interna agora. Sabendo que essa mutação não é nossa inimiga, mas sim a regra absoluta de tudo, a gente precisa se fazer uma pergunta muito prática. Se a gente parar de bater de frente com tanta teimosia contra fatos que já mudaram, e, ao invés disso, passar a imitar a água que simplesmente contorna a montanha, como é que isso transformaria a estafa mental e os nossos perrengues do dia a dia? A beleza absurda de todo esse conhecimento milenar é que a resposta para essa pergunta não está em lugar nenhum lá fora. Ela já está aí, guardadinha, esperando a gente ouvir, no silêncio da nossa própria mente.